É muito bom ter esse tempo de louvor, de adoração. Você deve ter percebido o mover do Espírito Santo nesse lugar. É tão gostoso, né? Nossa igreja, a gente tem o costume de conhecer os visitantes. Eu queria saber, aqui quem veio pela primeira vez, você está aqui pela primeira vez, tem alguém aqui, desse lado aqui, primeira vez? Não? Tem? Primeira vez? Sim, Deus abençoe sua vida. Vai receber uma fichinha aí que você pode preencher, pode trocar depois por um livreto que fala de uma vida com propósito. Tá? Mais alguém aqui nesse lugar aqui? Deus abençoe sua vida também. Seja bem-vindo ao nosso meio, vocês. É uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. Mais alguém aqui nesse lugar? Aqui também, Deus abençoe. Aqui. Mais lá no fundo também, Deus abençoe vocês. Que bom. Vocês aqui também, Deus abençoe. Mais alguém para cá? Pegue a mão assim. Ah, sim, Deus abençoe você. Muito bem. Mais alguém que eu esqueci aqui? Não, aqui, ó. Desse lado aqui. Deus abençoe também. Que alegria tê-los aqui conosco. Mais alguém aqui? Que bom, né? É uma alegria sempre a gente receber pessoas na nossa igreja. Que Deus possa abençoar cada um, recompensar vocês. Vocês possam sair daqui renovados, com o espírito cheio de amor e de esperança. Irmão, abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Colossenses. Colossenses 1. Colossenses 1, do verso 13 ao 20. Essa é a nossa reflexão de hoje. Você encontrou aí? Colossenses 1, do 13 ao 20. Diz assim: Ele nos libertou da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Ele é o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu, na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E é por estar unido com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem a si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Um texto muito bonito. Fala de Jesus aqui, da supremacia de Jesus. Fala da suficiência de Jesus. Esse livro, Colossenses, eu vou estimular vocês a estudar ele durante a semana agora, que esse livro ele foi um livro escrito por Paulo,
lá por volta dos anos 60, 63. Ele estava preso, foi a sua primeira prisão em Roma, e ele recebe a visita de um discípulo dele chamado Epáfras. E o que aconteceu? Epáfras foi um discípulo de Paulo, provavelmente deve ter se conhecido ali em Éfeso, onde ele ficou por volta de uns 3 anos ali em Éfeso, e o Epáfras saiu de Éfeso e abriu a igreja em Colossos. Paulo não conhecia a igreja de Colossos, mas daí o Epáfras fundou aquela igreja. E você vai perceber que no início da carta, ele vai falar muito sobre essa igreja, que é uma igreja que deu muito certo. As pessoas aceitaram o Evangelho, as pessoas viram, né, a graça de Deus acontecendo naquele lugar. Foi um momento maravilhoso. Porém, depois de um tempo, começou a aparecer pessoas, né, falsos mestres, ensinando algumas coisas que não era bem aquilo que o Evangelho de Jesus pregava. Você vai perceber lá no capítulo 2 que Paulo fala sobre algumas heresias que o pessoal estava colocando. Tinha ali algumas filosofias misturadas com o cristianismo, tinha coisas, o gnosticismo, tinha adoração de anjos, tinha uma ideia de que existia entre Deus e o ser humano uma necessidade de ainda cumprir a lei, alguns que se converteram e voltaram. Então, estava uma confusão, uma ideia, né? E aí Paulo, para trazer essa igreja de volta ao entendimento do Evangelho, aí ele escreve essa carta. Lá no capítulo 3, você vai ver que Paulo fala também sobre a união do cristão com Cristo. Então, durante a semana, você vai ler todo o livro para você entender toda essa história, uma história que vale muito a pena a gente entender. Até porque, muitas vezes, nós somos enganados, nós somos confundidos, né, dentro da própria igreja. Muitas vezes, em algumas igrejas, se pregam coisas que, quando você vai conferir na palavra, não está exatamente daquela forma. E Paulo escreve como que ele combate todas essas heresias, como que ele combate todos esses entendimentos. Aí uns diziam, Jesus é um profeta que veio, um homem muito sábio, né, e ficou gravado pela história, é o maior líder que já houve pela história, né? Então começa aquela filosofia para falar bem de Jesus, mas não traz a Jesus aquilo que realmente ele é. Aí você imagina um avião, né, em direção a um alvo, né, numa direção, tem que chegar numa rota específica, e de repente nesse avião você tira alguns graus, um pouquinho só. Dependendo da distância, você nunca vai chegar no seu destino. Porque pequenas diferenças que no final vai te levar a um lugar completamente diferente aonde você queria chegar. E é essa a visão de Paulo. Então ele traz, olha, Jesus é suficiente, Jesus é supremo sobre tudo. Não precisa de Jesus mais isso, não precisa de Jesus mais aquilo, não precisa de Jesus mais cumprir a lei, não precisa de Jesus mais alguma coisa. Não, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. E aí ele traz essa ideia nessa carta, e é muito interessante a gente analisar, né, como que ele constrói essa ideia. Mas vocês vão ler em casa toda a carta de Colossenses, né, para vocês entenderem tudo como foi lá. Né, que é bom a gente meditar em casa também. Tá bom? E nós podemos ver também lá no verso 10 ao verso 12, diz assim: isso é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus
e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e a paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ele começa a carta dizendo assim: como é que foi vocês quando receberam esse evangelho? E lembra como é que foi, né? E aí, o efeito de uma verdadeira conversão, quando você sabe que uma pessoa realmente foi convertida, né, naturalmente, ela vai ter uma reação a esse evangelho. Conhecer a Cristo, se entregar completamente a Cristo, e não acontecer nada em sua vida, então tem alguma coisa errada, né? E ele vai falar, né, lá no início da carta, sobre esse amor que a igreja tinha, vivendo uns aos outros. E não é pelo mandamento, mas é porque é natural. Se você ama alguém, e você vê esse alguém que você ama passando por dificuldades, você simplesmente vai dizer: não, mas eu amo ela, não vou fazer nada por ela, mas eu amo ela. Não. É natural você reagir, você não consegue ficar parado, né? Você vai fazer alguma coisa, você quer fazer algo. E quando Cristo vem em nossa vida, é dessa forma também. Você não enxerga mais a humanidade, as coisas da mesma maneira. A sua mente muda, há uma completa transformação. E veja, eu não estou falando que a obra salva. Não, a obra é simplesmente uma consequência de uma transformação da sua mente. Você começa a ver o mundo e você reage àquilo. Aí ele fala assim: frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Nós estamos frutificando em toda boa obra? Você está frutificando em toda boa obra? Você está crescendo no conhecimento de Deus? Você tem essa sede de conhecer mais a Deus e buscar mais dele? Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. E aí algo interessante: o poder que ele se manifesta em nós, não é por nós, é por meio do Espírito Santo. Nós falamos, nós cantamos isso aqui, do Espírito Santo. Quando você ora por alguém e essa pessoa é curada, você imagina? O Espírito Santo, ele está em nós. E Jesus Cristo é suficiente, Jesus Cristo é o próprio Deus. Quando você se esvazia de você mesmo, e você ora por alguém, e deixa que o Espírito Santo faça a obra, a pessoa se cura. Tenho certeza, você já viu um milagre acontecendo. Eu já vi um milagre acontecendo. Eu falava várias vezes no início, né, da minha conversão: eu queria botar a mão em um aleijado, eu queria ver ele levantar, eu buscava isso, né? Eu falava: nossa, eu queria ver isso acontecendo, e ficava nessa euforia, assim, né? Eu quero ter essa fé. E de repente um dia eu percebi, na verdade, tantos milagres que aconteceram, e eu passei batido, né? Simplesmente os milagres aconteciam e eu buscava aquele milagre, e tantos milagres acontecendo. E é tão maravilhoso quando a gente consegue enxergar isso, porque tudo muda. Então você precisa esvaziar-se de si mesmo. Não há, quando você ora por alguém que você duvida, né, que você tem dúvida, será que vai acontecer mesmo? Senhor, se for da tua vontade, porque se não acontecer, né, tá tudo bem, eu já falei que não é vontade de Deus, então pode ser que não aconteça. Quantas vezes a gente ora assim, não é verdade? Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos. E os santos aqui na palavra, quando você vê a Bíblia falando sobre santo, não é uma pessoa que foi canonizada, um cara super extra mega power. Não, somos nós. Todos nós que somos convertidos, todos nós que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas,
A Bíblia nos chama de santos. Que nós somos justificados por Cristo. Então, toda vez que você lê na sua Bíblia os santos, fala, olha, né, eu estou aqui também nesse grupo dos santos aqui, tá? Não somos perfeitos por isso, mas somos justificados. E muitas vezes a gente fica pensando, mas eu preciso ser perfeito, né? Ninguém é perfeito, nós vamos ser perfeitos lá no céu, mas a nossa busca tem que ser constante. E a Bíblia fala do amor, que é o elo perfeito. Façam tudo com amor, diz lá em Coríntios. Com isso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A evidência de que você, de fato, tem o Espírito Santo de Deus é se a gente, de fato, vive uns aos outros. Quando nós temos o nosso coração endurecido, quando nós temos o nosso coração cauterizado, insensível, é porque de alguma maneira, ou nós ainda não conhecemos a Cristo, ou porque nós apagamos o Espírito Santo em nós. E se isso aconteceu com você, meu irmão, vamos retomar isso aí, porque não pode. Um crente tem que ter, né, o Espírito Santo ativo, vivendo com amor. Jesus Cristo nos resgatou. Verso 13 e 14, né, que nós lemos, diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Algo que tem que ficar muito claro para nós. O perdão dos nossos pecados, a salvação, não é por obras, não é pelo tanto que você faz. Muitas vezes a gente vê pessoas que vêm à igreja, né, talvez aqui não aconteça, mas em algumas igrejas acontece. As pessoas vão só no domingo e voltam para a sua vida, e não quer se envolver com a igreja. Talvez pense assim, olha, eu vou à igreja, então se alguém perguntar se eu sou cristão, eu vou à igreja. Né? Então tu fica naquela, não sabe. Aí a pessoa pergunta, mas tu tem certeza da tua salvação? Não sei. Não sei. Eu sou bom, eu faço uma coisa boa aqui, eu dou uma esmola ali, eu ajudo alguém ali. Aí você já entendeu errado. Né? Se você pensa em fazer obras para ganhar a salvação, está errado. Né? Então a gente precisa, não dá para ouvir o Evangelho e ficar em cima do muro. Você tem que fazer uma escolha. Né? Você tem que fazer uma escolha. E se você deseja, de fato, experimentar aquilo que o Espírito Santo pode fazer na sua vida, essa semana eu estava pensando muito sobre isso. Pessoas extraordinárias. Muitas vezes você pode até conhecer alguém assim, muito inteligente, muito capaz, uma pessoa que tem talentos, dons, tem tudo. Mas a vida atrapalhada. A vida da pessoa não dá certo, a pessoa só vive com problemas. É problema no seu casamento, é problema com seus filhos, é problema na empresa, é problema em tudo que é lugar. A pessoa tem tudo e não tem nada. A pessoa fica desnorteada, as coisas dão errado, e a pessoa fica em dúvidas. Mas eu estou indo na igreja, eu frequento uma célula, às vezes eu até faço discipulado, eu conto tudo lá, os meus problemas, alguém ora por mim, mas continua os problemas na vida. E a gente não entende que a nossa entrega tem que ser total, não pode ser parcial, não pode ser uma entrega de domingo, não pode ser uma entrega de célula, não pode ser uma entrega de assistir uma palavra, um culto. A nossa vida tem que ser totalmente entregue a Jesus. Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus. E o que Ele fala na sua palavra não é uma sugestão. Não é tipo assim, se você fizer isso, não é um livro de coach, né? De dicas de como ter uma vida melhor. Não é isso. Nós temos que viver a plenitude do Espírito. É uma entrega total.
E aí, se nós muitas vezes estamos vivendo na superficialidade, em algum momento nós precisamos tomar essa decisão. Não dá para viver assim. E Jesus Cristo diz que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Nós não podemos nos conformar em viver no domínio das trevas. E essas pessoas extraordinárias que eu falei, que eu estava comentando esses dias, é isso, a pessoa tem tudo, Deus abençoou tanto essa pessoa, mas ela não consegue ser feliz, ela não consegue viver uma vida leve, não consegue entregar os seus problemas para Deus, não consegue deixar que o Espírito Santo haja na vida dela, não consegue confiar em Deus. Lá nos versos, aqui já o 15 em diante, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, e antes de todas as coisas, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Jesus Cristo não nasceu há 2000 anos atrás, não foi criado há 2000 anos atrás. Jesus Cristo é a palavra que João diz, no começo, aquele que era a palavra já existia. Ele estava com Deus, ele era Deus, desde o princípio. A palavra estava com Deus, e por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. Todas as coisas. E nada que existe, seja no céu, na terra, espiritual, não espiritual, tudo foi feito por Ele. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do Filho unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Você pode imaginar, vamos fazer um exercício aqui de imaginação, né? Deus, Jesus, criando tudo. Aí você pode imaginar assim, a ciência fala de alguns universos, né? Multiversos, não é Marvel não, mas a ciência fala do multiverso. Aí você tem alguns universos que já estão falando sobre isso. Dentro desse universo tem bilhões de galáxias. Dentro dessas galáxias tem bilhões de estrelas. Dentre essas estrelas tem uma que é chamada Sol, né? Que a gente conhece. Que está no nosso universo. Né? E aí, se você pensar na nossa Via Láctea, né? E pensar assim, nossa, eu vou viajar. Pensa em construir uma aeronave que seja rápida. Uma aeronave que seja capaz de dar a volta à Terra 7 vezes enquanto você pisca os olhos. Imaginou? É rápido, né? Agora pensa aí, para você atravessar aquela meio parecendo um oval assim, para você atravessar uma bordinha dela, tu ia passar 10 mil anos voando nessa espaçonave, só para atravessar essa Via Láctea. Jesus criou tudo isso. Entende quem é Jesus? Criou tudo isso. Jesus é soberano sobre tudo, sobre todo o universo. Lá em Romanos 1:20 diz assim, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido revelados claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que nós somos indesculpáveis quando nós não acreditamos em Deus. Se você até ali fora olhar para o céu e ver as estrelas, e você não tem como você não acreditar que Deus existe. Não existe. Todas as coisas revelam a natureza de Deus. Então nós somos indesculpáveis. Imagina, vamos voltar ao nosso exercício de imaginação aqui. Esse Deus que criou tudo, esse universo todo, né? Imagina o tamanho, né? E Ele
com seu poder, ele se diminui ao ponto de se tornar um ser humano. E aí o próprio Deus começa a andar entre nós, no meio de nós. Aí você pode imaginar assim, se você tivesse vivido naquela época lá com os discípulos, você sabendo que Deus estava ali, né? Como um ser humano. E ele, como ser humano, sendo espancado, maltratado, sendo preso numa cruz, sendo humilhado, o que você iria sentir vendo tudo isso? Como você ia se sentir sabendo, porque os discípulos tinham esse entendimento, eles sabiam. Tanto é que Tomé, quando viu Jesus, falou: meu Senhor e meu Deus. Então tem várias passagens, muitas passagens, que demonstram que os discípulos sabiam que Jesus era Deus. E aí? O que você iria pensar? Como você iria se sentir vendo o próprio Deus, né, sendo maltratado, sendo espancado? Imagina aí, o que você ia pensar? Ia ficar com medo, né? E bastava uma palavra, todo mundo ia virar cinza ali, né? Bastava ele acionar o poder, né, que ele tinha, da própria criação, mas ele perdoou cada pancada que ele levou. Teve ser humano que fechou a mão e bateu nele. E ele perdoou. Porque continuou vivo, né? Ele continuou sendo um homem. E ele precisava se sustentar como um ser humano. Ir para a cruz, morrer, derramar o seu sangue. E depois, ele precisava de dar a sua vida. E tem uma passagem que diz assim, que Jesus olha para o céu e diz: meu Deus, por que me abandonaste? Nessa hora, é quando ele se separa de Deus, no sentido, né, que ele recebe todo o castigo. O castigo estava sobre ele. Esse que a gente peca todo dia, todos os nossos pecados que a gente comete todo dia, estava sobre ele. Sobre ele estava tudo. E ele teve que morrer na cruz. No terceiro dia ele ressuscitou como primogênito, né, dentre os mortos. Você vai ver isso. Que ele é o primogênito dentre os mortos que a gente viu, né? Então, para que nós pudéssemos ter uma comunhão com Deus. E aí ele vem, se sacrifica na cruz, ele faz tudo por nós. E nós ficamos buscando outras coisas em outros lugares, diminuindo Jesus ou até mesmo ignorando tudo isso. Nós precisamos entender o que é a cruz, o que é o sacrifício de Jesus na cruz, o que foi aquilo. Não é simplesmente uma historinha para ser contada. Precisamos ter essa compreensão. E ele é o cabeça do corpo que é a igreja. A igreja, a cabeça do corpo, a nossa igreja é Jesus Cristo. Nós estamos aqui louvando para Jesus. Nós estamos aqui num culto para Jesus. A nossa adoração é para Jesus. Jesus, ele é o centro. Ele precisa ser o centro de tudo que a gente faz. Toda a honra, todo o louvor, toda a adoração a Ele, só a Ele. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha soberania. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Quando você busca a paz, que todo mundo busca isso, todo mundo quer a paz, não quer? Todo mundo quer a paz.
E uma paz que excede todo entendimento é a paz que Cristo nos oferece. E Ele vai voltar, como foi citado hoje aqui. Ele vai voltar. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. O nosso orgulho não vale nada. Não vale nada. O homem mais poderoso da terra, o mais orgulhoso da terra, quando Jesus voltar, o joelho dele vai se dobrar. Que a Bíblia fala em Apocalipse que todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Não vai existir aquele super tal, mega power. Não existe. Esse aí vai se curvar diante do Cordeiro. Esse aí vai se curvar diante de Jesus quando Ele voltar. E pelos sinais que nós estamos vendo, meu irmão, nós precisamos tomar uma decisão. Nós não podemos viver na superficialidade. Não dá mais. Não dá mais. Nós precisamos tomar uma decisão. Ou nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós entregamos a nossa vida para Ele. Reconhecemos a sua morte na cruz e a sua ressurreição. E garantimos a nossa vida eterna. Ou nós vamos sofrer. Tanto aqui, como depois na eternidade. Jesus é o único caminho. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem alternativas. Não são suas obras que vão te salvar. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço, eu ajudo. Você precisa de Cristo. Sua vida vai ser transformada. Você vai mudar a sua vida. Sua visão vai mudar. Precisamos nos posicionar. É urgente, é urgente. Nosso posicionamento tem que ser agora, tem que ser já. Não dá para esperar. Jesus Cristo pode voltar amanhã. E se nós não decidirmos? Com nossa reflexão, estamos atentos aos ensinamentos que não condiz com a suficiência de Jesus? Será se a gente está acreditando em outras coisas, como intermediário ali entre Deus e o homem? Será se nós estamos botando nossa esperança em alguma outra coisa? Talvez em nós mesmos? Estamos frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus? Será se nós estamos vivendo isso uns aos outros? Estamos conhecidos, nós somos, a pessoa que olha para nós, será que ela vê em nós um discípulo de Cristo? Pelo amor que temos uns pelos outros? Será que nós somos essas pessoas assim? Temos compreendido claramente que Jesus é Deus, que Ele é o Criador, Ele é o Salvador? Qual o seu nível de entrega? É superficial? É total? Fica para nossa reflexão, pensar sobre a nossa vida e o nosso posicionamento. Não dá mais para viver na superficialidade. Podemos sondar o nosso coração, podemos ver em nós e ver se realmente não, se está faltando algo. Queria convidar a equipe de louvor para vir aqui. Enquanto isso, você pode fechar os seus olhos. Vamos fazer uma reflexão sobre a nossa vida. E se você ainda não tem essa entrega total na sua vida,
Você pode orar comigo, repetindo as minhas palavras. Senhor Jesus, eu sou um pecador. Eu reconheço que eu tenho minhas falhas, que eu tenho pecado contra o Senhor. Eu peço o teu perdão, Senhor. Creio que o Senhor morreu naquela cruz em meu lugar para redimir os meus pecados. Creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Eu me arrependo daquilo que eu fiz. Eu deixo meus pecados. Te convido a entrar na minha vida, no meu coração, Senhor. Quero confiar em Ti. Quero Te seguir como meu Senhor e meu Salvador. Como meu suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos um culto de ceia. E lá em 1 Coríntios 11, do 23 ao 27, diz assim: pois recebi do meu Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Esse é o convite para nós. Queria pedir para acender as luzes e que os líderes possam também pegar aqui a ceia, para a gente participar. O louvor vai tocar enquanto você pode participar da ceia do Senhor conosco. No início eras a palavra, com Deus no Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse Você nome pode se colocar é! de pé? Vamos O participar. nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Em Mateus 26, lá nos versículos 26 a 30, diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Você pode comer do corpo. Em seguida ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos vocês, isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Tomem do cálice. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado porque o Senhor está aqui, tem abençoado a nossa igreja e tantas pessoas. Obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade que nós temos de nos reconciliarmos com o Senhor. Te louvamos, te entronizamos, Senhor Jesus. Reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos a Tua suficiência. Pedimos ao Teu Espírito Santo que nos mova a toda boa obra, que nos mova, Senhor, para que o Teu amor esteja em nós e que através de nós possamos amar os nossos irmãos. Possamos viver de fato, igreja, que ama uns aos outros. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Depois de terem participado da ceia, a palavra diz que eles cantaram hinos de louvor.
semana muito abençoada. Dê um abraço no seu irmão e que Deus abençoe a todos. E falaram que a carne moída está muito boa.